levando a mensagem da cruz ao mundo. Esta é a Rede Som Life de televisão. Bem-vindo a um estudo na palavra, uma série de estudos bíblicos focalizados na cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com Lauren Lawson, Bob Cornell, Dave Smith e o Dr. Don Paul Gray. É muito bom estar com vocês hoje para estudarmos a Palavra de Deus. Lauren, se você puder, vamos continuar no versículo 18. Eu continuo voltando aqui para a declaração que está aqui e o Bob já até explicou. E como isso mostra que é uma segunda obra da graça. E ele disse que os batistas olham para isso como uma maneira histórica e não consideram que é para hoje. Olha, isso é uma desculpa esfarrapada, porque, olha, não importa se é histórico ou não. Se a doutrina está correta, está correta. Eu quero fazer uma pergunta sobre o 17 antes de irmos adiante. Tem alguma coisa muito significante sobre impuseram as mãos sobre eles? Já ouvi as pessoas falando que você só pode ser batizado no Espírito Santo se alguém impor as mãos sobre você. Cornélio foi cheio do Espírito Santo sem ninguém colocar as mãos nele. No dia de Pentecostes, também, ninguém impôs as mãos sobre eles. Nós acreditamos na imposição de mãos, mas não é absolutamente necessário para que a pessoa receba de Deus. Em Atos 19 também aconteceu. Paulo impôs as mãos ali. Verdade. Também em Tiago capítulo 5 é outro tópico, ele fala de cura, mas está escrito: se alguém está doente, chame os presbíteros da igreja para imporem as mãos sobre eles. E também vemos por toda a Bíblia quando pessoas são curadas sem a imposição de mãos. Então, sim, quando nós vemos na palavra de Deus, se existem pessoas ali e elas quiserem, elas podem impor as mãos sobre eles, mas não é uma exigência para o batismo com o Espírito Santo e nem para a cura. É verdade. Paulo, por exemplo, enviava aventais e lenços ungidos com óleo e pessoas eram curadas, espíritos demoníacos eram expulsos, mas para a pessoa ser curada não queria dizer que você tinha que enviar um pedaço de pano o tempo inteiro. Muito bem, versículo 18, e só antes de prosseguir, deixa eu te perguntar aqui, Dr. Gray. Nesse seminário, você já viu eles impondo as mãos sobre as pessoas e orando? Nunca, nunca. Nós orávamos em todas as aulas do seminário, mas eles achavam que isso era só histórico também? Não. Boa pergunta. Nunca perguntei isso na época. Devia ter perguntado. Se você estivesse falando com outro amigo Batista do Sul, você dá a mão e ora junto. Olha, eu não acho que eles realmente acreditam que o Senhor cura os doentes como nós ensinamos em forma de milagres. Não, eles acreditam que Deus usa os médicos e às vezes usa mesmo os médicos. Mas acho que eles param por aí, não é mesmo? Eu acho que sim. Muito bem. Versículo 18, por favor, Lauren. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, o que foi que ele viu? Ele viu e ouviu eles falando em línguas. Ofereceu-lhes dinheiro. Ele não teria oferecido dinheiro só porque alguém impôs as mãos. Isso é muito óbvio e devemos entender. Porque você impõe as mãos sobre alguém e quem vai pagar por isso? Ele mesmo podia fazer isso. Certo. Não quer dizer que eles seriam cheios do Espírito, não seriam, porque a atitude deles estava errada. Mas agora voltamos a falar de Simão. Dê-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. O dinheiro não pode comprar esses dons ou nada que vem de Deus. Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro. Todo pregador tem que prestar atenção
e não colocar o dinheiro em parte da equação. Deus não tem nada à venda. Tudo que ele tem é um presente através da graça. Eu quero fazer uma pergunta. Eu já notei nos últimos anos, não sei se isso existe até hoje por aí pela igreja ou não. Pregadores que dizem: se você der US$ 100 ou não sei quanto, aí eu vou te dar parte da minha unção. Vocês já ouviram isso? Eu acho que isso é blasfêmia. O que vocês acham? Eu acho que é uma forma de macumba. É verdade. Para pensar. E também querem te enviar uma garrafinha de água ou uma garrafinha de óleo. Tudo isso meio que tem a ver com o espírito de bruxaria e não deve fazer parte da igreja. Não, verdade. Vendendo produtos, verdade. Mas não é a mesma coisa que Simão estava fazendo? É a mesma coisa. Eu acho que é muito sério isso aí. Acho que as estações de televisão que são cristãs, que deixam isso acontecer, eles vão ter que prestar contas para Deus, viu? Porque não há a menor dúvida, isso aí é um espírito de enganação. É um engano e é uma farsa total. E está acontecendo. E quando você vai mudando de canal, e às vezes eu vou tentando assistir algo legal na televisão, e tem mais ou menos uns 8 canais religiosos lá na minha casa. E isso acontece direto. Não é algo raro, não. Acontece quase sempre. Eu estou pensando em um ministério específico, não vou mencionar o nome. Esse homem é muito conhecido e acredita muito nessa ideia de que podemos entregar ou que podemos passar a unção. Se você quer um pedaço da minha unção ou parte da minha unção. E, mais uma vez, seria bom voltar e definir o que é unção e de onde ela vem. Vem do Espírito Santo, não é? Então não é algo que o homem pode distribuir. Cristo é a cabeça da igreja, ele unge os homens e as mulheres. Quem dá os dons é o Espírito Santo da maneira que ele quer e não o homem quer. É verdade. Quando você vê o versículo com imposição de mãos, fala quando viu que eles impuseram as mãos. Então ele pensava que se pudesse dar um dinheirinho, ia conseguir a unção. Aí ele ia poder impor as mãos sobre alguém. Mas, quando você para pensar no que acontece hoje, isso meio que acontece hoje também. Mas não é o mesmo espírito que ele tinha antes, até antes dele ser salvo? Certo. Querendo dinheiro, honra e fama, é difícil desistir dessa ideia de que eu tinha essa posição, era visto como alguém importante e até depois da salvação não perdemos essas coisas facilmente. O desejo de ser visto e de estar à frente, né? Pensando, quando isso acabar, vou voltar a ser o que eu era antes, mas eu preciso desse poder para fazer isso. Nós não sabemos o que estava na mente dele, mas sabemos que era algo errado. E, para mim, eu sempre pensei que era interessante olhar que ele disse: para que sobre quem eu imponha as mãos, ele possa receber o Espírito Santo. Foi o que ele viu. Em quem eles impunham as mãos, recebia o poder do Espírito Santo. E o versículo 21 vai nos dar uma certa pista, porque não foi somente a imposição de mãos, foi o que aconteceu quando as mãos foram impostas. Com certeza, tudo está envolvido ali. Então pode continuar. Mas o problema é que ele estava enganado. Claro, isso estava acontecendo. Ele estava enganado e pensava que podia comprar isso. Verdade. Você não tem parte nem direito algum neste ministério. A palavra ministério aqui no grego é a palavra logos, quer dizer palavra ou pregação. Pedro estava falando desses cristãos orando em outras línguas, porque o seu coração não é reto diante de Deus. A vontade própria é a razão para um coração maligno. A melhor tradução para essa palavra ministério, quando ele diz aqui você não tem parte nesse ministério, era o que ele estava dizendo, né? Eles colocaram a palavra ministério ali e não sei, mas Bob, o termo logos, ele tem uma variedade tão grande de significados que é difícil escolher apenas um dentro do contexto. É a mesma palavra, a pregação da cruz, ou o logos da cruz.
é difícil dizer com definição que é isso que devia ter sido. Podia sim ter sido traduzido como palavra ou pregação, é claro, mas tem um contexto muito amplo. A palavra grega é logos? Sim. É a palavra que eles traduziram como ministério, é logos. Qual seria uma tradução melhor então? Seria muito difícil provar só baseado no grego. Eu acho que declaração seria a tradução correta. Vocês não têm parte nessa declaração. Isso porque você está correto. Logos tem uma significância muito ampla. É difícil determinar, mas inclui declaração também. Certamente. Certamente inclui. E literalmente quer dizer palavra. Eu acho que se eles tivessem imposto as mãos sobre eles e nada tivesse acontecido, eu não acho que ele ia querer oferecer dinheiro nenhum para eles. Ele queria a imposição de mãos, mas queria o que vinha depois que eles impunham as mãos. Ele viu o poder de Deus. Então é isso que ele queria. Exatamente. Então, é, voltando aqui, nós já discutimos isso há um mês atrás. Mas será que aquele homem estava salvo? Não. Sim. Olha, porque diz aqui que Simão mesmo também acreditou. Isso no versículo 13. Nós falamos sobre isso e ninguém vai resolver esse problema hoje. Temos opiniões diferentes. Olha o versículo 21. Pois o teu coração não é reto. Sim, eu sei, mas podia estar reto quando ele foi salvo, se ele foi salvo. E quando ele viu o que estava acontecendo aqui, ele pensou e viu dinheiro. Ah, eu posso fazer muito dinheiro com isso. A distância entre o versículo 13 e o versículo 21 traz muito engano. É verdade. E é aquilo, tem a ver com o desejo da pessoa, não é? Vamos fazer como os batistas e dizer, só Deus sabe. Tá bom. Mas uma coisa é certa, Deus sabe mesmo. Vamos para o intervalo e voltamos já, continuando de onde paramos, e estou amando esse estudo e espero que você esteja também. Olha, eu vou repetir, diga a outros sobre o estudo na palavra. Voltamos já.